Olá, amiguinhos! Que bom que você está aqui com a tia Kelly para mais uma história bíblica. Hoje eu vou contar para vocês uma história tão linda, tão linda, tão linda, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Essa história vai falar de um nascimento. Como é bom ouvir histórias de nascimento, não é mesmo? Principalmente se essa história vai nos contar o nascimento de uma pessoa que mudou a história de toda a humanidade. Isso mesmo, hoje nós vamos conhecer aqui na Tia Kelly a história do nascimento do menino Jesus. Jesus, o nosso Salvador. Vou contar para você tudo o que aconteceu quando ele veio nascer a este mundo. Você quer saber essa história? Então, não saia daí, nem para beber água, nem para ir no banheiro. Fica ligadinho, aumenta o volume para você não perder nada. Combinado? Então vamos lá para nossa história de hoje. Tá na Bíblia? Essa história, ela não é uma história que a gente encontra num livro, daquelas histórias que não aconteceram. Não, essa história está num livro muito especial, que é a nossa Bíblia, a Palavra de Deus. Aqui está a história do nascimento de Jesus. E a Bíblia vai nos contar que havia uma moça chamada Maria. Ela era uma jovem, nem solteira. Ela ainda não havia casado, mas ela estava noiva. Estava noiva de quem, tia Kelly? Estava noiva de um rapaz chamado José. Isso mesmo, José. Só que naquela época, quando uma moça, ela já estava noiva, ela já estava comprometida. Era quase como se fosse um casamento, mas eles ainda não moravam junto, tá? Eles só tinham um compromisso. E a Bíblia vai dizer que certo dia, sabe o que aconteceu? Apareceu para Maria um anjo do Senhor. Isso mesmo, um anjo enviado por Deus. Esse anjo chegou para Maria e falou para ela assim, ó, Maria, você vai ficar grávida do Salvador. Você vai gerar o Filho de Deus. Já pensou que coisa emocionante? Um anjo falando para Maria que ela ia ter um bebezinho, que esse bebezinho era o próprio Filho de Deus? Pois é, foi isso que aconteceu. E Maria? Será o que Maria fez? Será que Maria aceitou? Será que Maria ia concordar? Será que Maria ia dizer que não? Era muita responsabilidade, não era? Criar o Filho de Deus? Pois é, era muita responsabilidade. Mas Maria não negou. Maria falou, eis-me aqui, Ou seja, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Então Maria concordou. Agora, Maria tinha uma outra tarefa. Uma tarefa muito difícil. Sabe qual era a tarefa? Contar para José, o seu noivo, que ela estava grávida. Isso mesmo. Então Maria foi conversar com José. Foi falar para ele o quê? Que apareceu um anjo do Senhor, que falou para ela que ela ia ficar grávida, que ela estava grávida, que agora ia ter um bebê dentro da barriga dela, e que José ia ser pai. Mas como assim? Vou ser pai? Eu nem namorei com Maria, como que eu vou ser pai? Como que Maria está grávida? Sabe, isso gerou muitas dúvidas na cabeça de José. Afinal de contas, o anjo tinha aparecido para quem? Para Maria, não foi para José, Já pensou? José pensar assim, a minha mulher está grávida? Como que ela está grávida? E aí, sabe o que José pensou? José pensou até em fugir, desistir do casamento, achando que Maria tinha traído José, que Maria tinha o enganado. Mas sabe o que aconteceu? Deus é tão maravilhoso que Deus sonda o pensamento, o coração. Deus sabe tudo o que passa na nossa mente, mesmo que nós ficamos caladinhos sem contar para ninguém. Papai do céu sabe todas as coisas. E a Bíblia vai dizer, então, que naquela noite apareceu o anjo do Senhor para José em sonho e falou para ele assim, olha José, não tema casar com Maria, pois o que ela está gerando é filho de Deus, ou seja, foi através do Espírito Santo. Então José percebeu que Maria não havia traído ele, Maria não estava mentindo, realmente foi o Espírito Santo que havia colocado aquele neném, foi o Espírito Santo que havia gerado aquele neném na barriga de Maria, porque era propósito de Deus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer então que José se casou com Maria. Que linda história, não é?
Mas a história continua, tem muita coisa ainda para a gente ficar sabendo. A Bíblia então vai nos relatar que passado-se algum tempo, Maria já estava grávida, já estava com barrigão. A Bíblia diz que o imperador mandou que todas as pessoas fossem para suas cidades de origem para fazer o licenciamento. Tia Kelly, o que é licenciamento? É contar, fazer uma contagem na cidade, fazer um censo, contar quantas pessoas, né, tinha na cidade. E então José precisava voltar para sua cidade de origem, né? Precisava voltar para Belém para fazer esse licenciamento. A Bíblia vai dizer então que José e Maria foram para Belém para fazer o tal alistamento. Será que foi fácil? Não foi. Maria foi de ônibus? Não. De avião? Não, Maria foi, né, a pé, a cavalo, porque naquela época de Jesus não havia aviões como hoje, aqueles aviões enormes, não havia nem jatinho, não, nada disso, carro, nem bicicleta, o povo viajava a pé, era muitos dias de viagem, ou a pé, ou a cavalo, em camelos, eram umas viagens cansativas, não era? Pois é, a Bíblia vai dizer que quando eles chegaram nessa cidade, a cidade estava lotada. E José até procurou encontrar um lugar para eles se hospedarem, pois eles estavam muito cansados. E a Bíblia vai dizer que eles não encontraram nenhum lugar. Não tinha pousada, não tinha casa de amigos, não tinha ninguém, pois a cidade estava lotada, já tinha pessoas em todos os lugares. E o pior, Maria precisava de um lugar, pois havia chegado a hora de nascer Jesus. Jesus estava prestes a vir a este mundo e não tinha nenhum lugar para Maria ficar. Foi aí, então, que um homem ofereceu um lugar. Falou, olha, eu tenho um lugar aqui que é onde ficam os meus animais. É uma estebaria. Se você quiser, pode ficar ali, né? O que José fez? Você acha que José negou? Não, José aceitou, pois não havia nenhum outro lugar. Ali neste lugar ficavam as ovelhinhas, isso mesmo. Ali naquele lugar é onde ficavam os cavalinhos, né? Onde eles dormiam. Ali também ficavam o quê? As vaquinhas, tá? Ficava tudo ali. Era chamado de quê? Estebaria. É o lugar onde dormiam os animais. Mas José não tinha outro lugar para ficar, só tinha esse lugar disponível. E José então foi com Maria para esse lugar e eles passaram a noite ali. Foi aí então que naquela mesma noite nasceu Jesus, o Salvador do mundo, o filho de José e Maria, o nosso Senhor, né? O autor e consumador da nossa fé. Nasceu então o menino Jesus. Eu fico imaginando quão lindo deveria de ser Jesus, né? Que bebezinho mais fofo, tão esperado. Um bebê que iria mudar a história de toda a humanidade. Tia Kelly, por que ia mudar a história? Porque nós estávamos condenados à morte, toda a humanidade. E então foi por isso que Deus enviou Jesus, para ele nos salvar, para nos dar o direito da salvação. Jesus nasceu com esse propósito. Jesus não veio em vão, né? Ele veio com o propósito de resgatar aqueles que aceitarem a ele, né? Para nos presentear com a salvação. A Bíblia diz então que nasceu aquele menino lindo, né? Eu fico imaginando José e Maria ali, né? Olhando aquele bebezinho, admirando aquele bebê, pois havia nascido o Salvador, né? Aquele que o próprio Deus enviou. Foi maravilhoso, não foi? Mas a história continua. A Bíblia diz que então, né, naquela noite, sabe o que aconteceu? Os anjos do Senhor apareceram para os pastores, para anunciar que havia nascido o Salvador, né? A Bíblia diz que os pastores foram os primeiros a ficar sabendo o nascimento do Salvador, o nascimento de Jesus. Será por que Deus apareceu, né? Enviou primeiro essa notícia para os pastores? Porque os pastores, né, são pessoas tão importantes, né? São pessoas muito especiais. Deus queria mostrar para as pessoas, né, que havia nascido o Salvador. E a Bíblia diz que apareceu um coral de anjos, muitos anjos no céu, e falou para eles, olha, não se preocupem, não se assustem, né? Eu trago boas novas de salvação, eu trago boas notícias, pois hoje nasceu o Salvador, hoje nasceu Jesus.
Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz então que os pastores foram até onde estavam Jesus. Então os pastores foram os primeiros ali a visitar o menino Jesus, né? E quando eles chegaram ali eles encontraram Jesus, né? Colocado numa manjedoura. Jesus, quando nasceu, não ficou num berço de ouro, não ficou numa casa bonita. Não, porque essas coisas não são o mais importante. O mais importante é a simplicidade do nosso coração, é o amor, tá? Tudo isso é mais importante. Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, né? O Rei dos Reis, ele nasceu num lugar simples. Ele foi colocado num lugar onde os animais comiam, para nos mostrar que nós também precisamos ser simples, ser humildes. A Bíblia diz também, né? Então, que depois, sabe o que aconteceu? Apareceu no céu uma estrela. E uma estrela apareceu no céu, mostrando para os magos do Oriente que havia nascido o Salvador. A Bíblia então fala que quando essa estrela apareceu no céu, logo os magos perceberam que havia se cumprido a profecia, pois há muitos anos atrás os profetas do Senhor já haviam anunciado que ia nascer o Salvador do mundo, né? A Bíblia diz que Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. É muito tempo, não é? Tia Kelly, mas o que é magos? Olha, magos eram aquelas pessoas estudiosas que estudavam as estrelas, estudavam os astros, então eles ficavam estudando ali, e eles então, quando viram essa estrela aparecer, viu que não era uma estrela qualquer, não era a mesma estrela que sempre aparecia, era uma estrela diferente. E a Bíblia diz então que esses magos, né, eles guiados pela estrela, foram até onde estavam Jesus. Esses magos, né, eles conheciam a profecia. Eles conheciam que a Bíblia, né, que falava que ia nascer aquele que ia salvar o mundo. Sabe, meus amados, é importante nós conhecermos as Escrituras, é importante nós conhecermos aquilo que o Senhor tem nos falado, para que nós não sejamos enganados, para que nós possamos ver, cumprir a palavra do Senhor. Aqueles homens sabiam da profecia, sabiam que isso ia acontecer, e quando aconteceu, eles foram atrás de conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tia Kelly, mas a Bíblia fala que eles eram três magos? Não, meus amores, a Bíblia não fala quantos eram. A Bíblia não fala se eles eram 3, a Bíblia não fala se eles eram 2, a Bíblia não fala se eles eram 5, não fala. A Bíblia não nos conta quantos são. A Bíblia diz que eles eram o quê? Magos do Oriente, ou seja, estavam no plural. Era mais de um, mas ela não nos diz quanto. Mas ela diz que esses magos trouxeram presentes muito especiais para o Filho de Deus. Por isso, nós apresentamos aqui como se fosse 3. Mas você pode dizer que era 3? Não, você não pode dizer porque a Bíblia não nos fala isso. Mas vamos continuar a história? Então, a Bíblia diz que esses magos, né, foram à procura de Jesus. E onde eles foram? Eles foram até o palácio. Eles foram até o rei. Esse rei chamava Rei Herodes, era o rei naquela época. E eles foram até o rei Herodes, chegaram até diante do rei e perguntaram: rei, nós sabemos que nasceu, né, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Nasceu o Filho de Deus e nós viemos presenteá-lo. Onde ele está? Herodes começou a ficar preocupado. Falou: que história é essa de Rei dos Reis, né? Vai tomar o meu lugar? E aí Herodes ficou preocupado, porque Herodes era muito egoísta. Ele não ia aceitar que um rei ficasse no lugar dele. Ele não entendia que eles estavam falando de um Rei dos Reis, que ia governar todas as coisas. Ele achou que era um rei que ia tomar o lugar dele. Bobinho esse rei, não é? Mas esse rei ficou com tanta raiva que ele queria destruir Jesus. E ele pensou: eu tenho que descobrir onde esse menino está. Eu tenho que descobrir onde está esse tal Rei dos Reis. E aí Herodes falou: olha, eu não sei. Faz o seguinte, descobre, acompanha a estrela ali e quando vocês descobrirem, vocês voltam aqui e me contam onde está o menino, pois eu também quero ir presenteá-lo. E aí, sabe o que aconteceu? Os reis continuam... Os reis não, tia Kelly, os magos. Aí, sabe o que aconteceu? Os magos continuaram a sua caminhada, continuaram seguindo a estrela. Então, onde a estrela ia, eles iam acompanhando também, até chegar onde estava o menino. Tia Kelly, o menino ainda estava lá no estábulo? O menino ainda estava na manjedoura?
Não, meus amores, não estavam. Sabe por quê? Isso já tinha passado algum tempo. A Bíblia diz que isso não foi quando Jesus nasceu, tá? Então, os magos não foram no estábulo, não. Quando os magos foram procurar Jesus, Jesus já estava grandinho. José já havia voltado para sua casa. José já estava numa casa, já tinha encontrado um lugar para eles ficarem. Eles não estavam lá no estábulo mais, não. Eles já estavam numa casa, tá? Num lugar definido. E a Bíblia então diz o quê? Que os magos foram até onde Jesus estava. Então, eles foram levados até onde? Até a casa de Jesus, onde Jesus estava morando com os seus pais. Qual era o nome dos pais de Jesus? José e Maria. Isso mesmo. Então a Bíblia vai dizer que eles foram até ali e levaram presentes muito importantes para Jesus. A Bíblia diz que eles levaram incenso, ouro e mirra. Isso mesmo. Parabéns. Você também sabe tudo da Bíblia, não sabe? Muito bom. Isso mesmo. Eles levaram esses 3 presentes. Presentes muito especiais. Tia Kelly, por que será que eles levaram presentes para Jesus? Por que eles escolheram melhores presentes para levar? Olha, meus amores, aqui nós aprendemos que nós também precisamos dar o nosso melhor para Jesus. Aqueles homens, né, eles levaram o que eles tinham de mais valioso. Esses itens que eles levaram representavam pureza, representava, né, grandiosidade, representava riqueza. Nós também precisamos dar o nosso melhor para o Senhor. Aquilo que nós temos de melhor, a nossa verdadeira adoração, o nosso melhor louvor, a primícia da nossa vida, nós também temos que dar para o Senhor Jesus. E é isso que ele nos ensina. Sabe, meus amores? Então, quando eles foram ali presentear o Jesus, né, eles então perceberam. Deus falou para eles que não era para eles voltar e contar para Herodes. Não. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles foram embora, mas foram por outro caminho. Os magos não voltaram pelo mesmo lugar. E aí, então, Herodes não ficou sabendo onde Jesus estava. E aí, Jesus pôde ser criado pelos seus pais. Jesus pôde, né, crescer para cumprir o propósito que ele foi, né, escolhido para vir a esse mundo. Que linda essa história, não é? Essa é a história do nascimento de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Agora que você já sabe como Jesus nasceu, onde Jesus nasceu e o que aconteceu com Jesus, você pode ir correndo contar para os seus amiguinhos, contar para os seus coleguinhas, para os titio, para a mamãe, para o papai. Se eles não viram, você também pode chamar eles para assistir novamente, para você gravar tudinho na sua mente e no seu coração. Essa é a linda história do nascimento de Jesus. Olá, meus queridos. Então, a graça e a paz do Senhor. Eu sou a tia Kelly. Estou muito feliz aí por você ter assistido esse vídeo. Aqui é um resumo da história do nascimento de Jesus, né? Para você trabalhar com as crianças assistirem, para você aprender também aí e ministrar para sua turminha. Se você gostou desses visuais, gostou dessa história, você pode fazer os seus visuais também exatamente iguais aos meus, porque aqui no nosso canal tem o passo a passo de todos esses visuais, como você vai fazer tudo. E o melhor, tem os moldes inteiramente grátis para você que acompanha a tia Kelly. Você gostou? Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas, leve ao conhecimento de mais professores, coloca seus filhos para assistir, coloca sua turminha para assistir, para eles conhecerem as histórias da Bíblia. Eu vou ficando por aqui, mas a qualquer momento nós voltamos com mais história no quadro Tá na Bíblia.